passar a palavra para o Sérgio e vou transmitir daqui, passando a apresentação dele. Todos vocês veem a apresentação? Está na tela de vocês? Está o slide sim, mestre, gestores. Está ótimo. Então, Sérgio, a palavra é com você. Sim, deixa eu fazer uma apresentação breve antes de passar a palavra para o Sérgio. O Sérgio, eu conheci o Sérgio no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, quando eu trabalhei lá como presidente de 2015 a 2017. O Sérgio também era o chefe de palco lá. E tive a felicidade, quando eu reassumi a sala em 2019, de encontrá-lo na Sala Cecília Meirelles. Então, foi ótimo, porque é uma das pessoas assim que eu tenho uma extrema confiança, tanto na capacidade técnica, quanto, enfim, na pessoa que é. Então, o Sérgio tem uma experiência imensa, uma experiência há muito tempo. Ele vai contar isso para a gente, e eu estava comentando hoje com a equipe, né? Eu acho que o diferencial desse programa Gestores é exatamente o ensinamento a partir da experiência de cada um. E numa área que nós temos tão pouco material didático, pedagógico, o que a gente está fazendo aqui nesse programa, a ideia é de sedimentar isso, né, todas essas experiências, enfim, com amparo, com apoio de materiais didáticos, textos, enfim, e tudo que eu tenho passado para vocês, é de sedimentar isso num conhecimento que tenha um aspecto prático, um aspecto de aplicabilidade imediata. Sérgio, é com você. Boa tarde a todos. Como o mestre falou, meu nome é Sérgio Santos, eu faço a coordenação técnica da sala, a convite dele no finalzinho de 2019, quando ele retornou à sala. O trabalho consiste... eu recebo a pauta da direção artística, da chefe da chefia de divisão, né? E começo a fazer contato com a produção de cada espetáculo para entender exclusivamente as necessidades técnicas, que a outra parte artística fica com a produção, que no caso da soja. A partir dessas informações, eu elaboro uma tabela com horários de montagem, para poder informar os técnicos, o horário de chegada deles, material de luz, som, etc., como chamarelas também. E também aproveito nessa pauta, fica todo mundo informado, os profissionais de limpeza, os porteiros, até os artistas mesmo ficam informados do horário de chegada deles e do horário de chegada do material deles dos ensaios. Para cada espetáculo, eu monto um set, preparo um set básico para poder começar o ensaio e eu poder verificar qual é o dinamismo da iluminação, se tem movimentação, alguma coisa. E depois eu verifico o posicionamento dos artistas, para poder ajustar a luz exatamente. E quando necessário, eventualmente, alguma coisa de som ou até projeção mesmo, no caso. Não é sempre. Normalmente, depois do ensaio, faço aquela conferência com o artista, se teve algum problema, se a iluminação está atendendo, se tem alguma coisa que ele precise mais. E caso ele não tenha, se tiver tudo certinho, a gente manda brasa e abre a casa para o público. Nesse meio tempo também, junto com a coordenação, com a produção, eu supervisiono a equipe de recepção, que está sempre pronta a partir de 1 hora antes de começar o espetáculo, para poder abrir a sala, correto? Pode subir, mestre. Bem, como eu estava dizendo, eu coordeno as atividades técnicas e operacionais da sala, repetindo um pouquinho, vejo a pauta elaborada pela direção artística e faço sugestões quando perguntado, claro, sobre os espetáculos, se cabe na sala, etc., na Guiomar ou na sala grande. Só para interromper, Guiomar, não sei se todo mundo sabe o que é. Guiomar sim, desculpa. É porque a gente assume, né? Guiomar é o Espaço Guiomar Novaes, que é uma sala multiuso dentro da Sala Cecília Meirelles, né? Dentro do prédio novo, né? Que fica ao lado da Sala Cecília Meirelles, com 120 lugares. E, normalmente eu sou consultado para saber se essas coisas o ambiente suporta, se não é exagero de músicos, se uma coisa... Até o maestro às vezes me pergunta se
O grupo de músicos aconteceria normalmente na Sala Guiomar, que é um lugar para 140 pessoas. Repassa as atividades todos os dias com os técnicos da sala para eliminar qualquer tipo de dúvida, para ter certeza se na hora a gente pode atender todas as solicitações dos artistas, para não ter nenhum ruído no final. Supervisiono também o setor operacional, que cuida da limpeza, da vigilância, do ar-condicionado, para poder, quando os artistas chegarem, o ar dos camarins estarem ligados, o ar da sala não está muito gelado também para os artistas. E também eu procuro sempre trabalhar com informações preparadas pelo menos com 2 semanas de antecedência, para que nem eu no palco, nem a sala tenha qualquer ruído por falta de informação. No caso de eu ter uma gravação de áudio, uma transmissão ao vivo, uma coisa que possa normalmente deixar passar. Eu repasso sempre as atividades do dia com o técnico, dia a dia, independente da pauta ter sido distribuída na semana anterior, cada dia eu sempre repasso com eles para ver se teve algum motivo, para informar na realidade, se a gente tem alguma modificação que aconteceu da noite para o dia, um problema com um artista que vai atrasar ou vai chegar mais cedo. Todo dia eu repasso isso com eles para ter certeza que não tem problema. O meu início, eu comecei a trabalhar como boy no setor de dança do Teatro Municipal, que na realidade a sede era no Teatro Vila Lobos. Trabalhava só com balé, como boy. E na realidade eu ia ao Teatro Municipal só porque, na realidade, como a Sônia disse ontem, não existia fax, ou então a gente tinha que levar o expediente todo dia para a Funarge, para poder levar memoranda, etc, etc. Foi quando até conheci meu amigo Silvio, que também trabalhava lá nessa época. Então, aí depois de algum momento, a diretora do Balé Dona Dalau passou a dirigir o Teatro Municipal também. Foi quando eu me joguei na mala dela e fui trabalhar no teatro. Passando um tempo, eu fui convidado por Aniela Jordan, que era diretora técnica na época, para trabalhar no palco como assistente. Topei sem saber muito bem como era o trabalho e daí não saí mais. Aí depois você trabalhou, quer dizer, 20 anos depois, que ano que foi que você trabalhou? Então, eu trabalhei na realidade 38 anos no Teatro Municipal. Comecei, como eu falei, na administração do balé e fui para o palco. Em menos de um ano, eu passei a atuar como assistente de coordenação, que fui convidado pela Aniela, no caso, para ficar trabalhando no palco, como assistente de palco, que eu não sabia muito bem o que era só um curioso. E passou-se um tempo, eu passei a coordenador principal do teatro, fazendo todas as óperas, balés, etc. E nesse meio tempo também, durante essa carreira, eu participei de vários festivais. Cheguei a trabalhar no Festival de Música de Campo do Jordão, fiz 2 edições lá, com coordenação técnica. Fiz o Festival do Vale do Café durante 5 edições. E também fiz a mostra de música em Olinda, que era Mimo, tá? Eu trabalhei em 2 edições lá também. E depois de 20 anos eu passei a coordenador técnico do teatro, cuidando de toda a equipe, etc. Fala um pouquinho, Sérgio, porque isso é uma coisa que é diferente, né? O que foi ser coordenador técnico num palco do Teatro Municipal que recebe balé, ópera e concerto? Porque da sala a gente tem basicamente concerto. Mas e a situação, por exemplo, de montagem, desmontagem de cenário, às vezes você tem uma ópera que está num dia à noite, no dia seguinte de manhã tem ensaio para um concerto à noite que não tem o cenário, você tem que tirar e depois volta o cenário. Toda essa questão de entrada e saída de material, montagem, remontagem, porque isso que era lá no Teatro Exatamente, no que a gente tem a pauta, né, a técnica. Que fazia você suar, eu me lembro suando. Disso. E o que acontece? A pauta vem, e dentro dela a gente tem que desmembrar o que tem o material formado no palco, que é o corpo físico da cenografia, a quantidade de pessoas, etc. Uma iluminação, que é normalmente numa temporada de ópera,
ela é fixa, não se mexe muito, e pensando nos concertos que acontecem sempre dentro do teatro, né? Além de ensaio de uma outra coisa que futuramente vai acontecer depois dessa produção. Todo esse quebra-cabeça é o que faz a coordenação técnica acontecer. Porque para cada produção tem uma quantidade de pessoas que a gente tem necessidade técnica, né? Do que pode precisar. Se eu tenho uma ópera que eu trabalho com a maioria da equipe, eu tenho que ter gente também para poder fazer o ensaio da orquestra de manhã todo dia, né? No fosso da orquestra. Tem que ter o eletricista, tem que ter o maquinista, os contrarregas, tem que ter a camareira para abrir o camarim para o maestro, para os solistas. E tudo isso é um trabalho de formiguinha, né? Assim, tu pode deixar passar um detalhe, porque se eu fosse achar, eu acharia que tá tudo bem, mas tocou hoje a ópera, amanhã tudo bem para casa, ele só vai voltar à tarde, nada. Nesse meio tempo tem um outro maestro fazendo um ensaio, que seja de um balé ou do próximo concerto, do fosso da orquestra, independente do que esteja acontecendo. Só para poder complementar isso, Sérgio, então, assim, o que acontece? Fazendo uma conexão com o que a Sonja e com o que Mônica falaram nas palestras anteriores, sim, ele recebe, né, quando a gente estava no teatro, eu estou dando exemplo do teatro, porque o teatro tem uma diversidade de manifestações musicais maior do que a Sala Cecília Meirelles, né? Então, talvez represente mais o trabalho do coordenador técnico. O que acontece? Ele recebe assim, a tabela do mês, dizendo que numa determinada segunda-feira de manhã ele tem ensaio de orquestra, de tarde ele tem ensaio de ópera, de noite ele tem ópera, no dia seguinte de manhã ele tem ensaio de orquestra, que não de novo, exatamente. E não pode ter objetos cênicos da ópera do dia anterior. Não, exatamente. Às vezes não pode ter nem o cenário, e tem que substituir o cenário pela concha acústica. Quer dizer, é claro que isso não vem na tabela. Isso não vem. Esse é o trabalho do coordenador técnico. Ele passa a montar essa entrada, saída de cenário, montagem, desmontagem de concha acústica. Se tiver balé, tem que botar o linóleo, tira linóleo. É montar o palco na cabeça, realizar cena exatamente na cabeça e saber o que você vai precisar. Sem erro, né, maestro? Sem erro. Sem erro, porque assim, eu já vi acontecer algumas vezes, de sempre dentro de temporada de ópera. Quando eu comecei, na realidade, eu pulei essa parte, as temporadas, Chico deve lembrar disso, o Sonja talvez, que as temporadas eram distintas. Você deve lembrar disso, aí o teatro assistia. A temporada lírica era só ópera, a temporada de dança só dança, a temporada de concertos. Tinha as vesperais dentro de ópera, que a USB fazia um concerto às 4 horas, aquela vesperal. Mas de um tempo, depois disso, depois dessa organização que tinha, eu cansei de algumas vezes ver dentro de uma temporada, dentro de uma ópera, um espetáculo de dança. É aquela coisa dos dois corpos no mesmo lugar no espaço, entendeu? Eu não tenho como desmontar uma ópera que sempre tem um piso, sempre tem uma coisa especial, para desmontar tudo e botar o linóleo para o balé dançar 6 horas de expediente e desmontar isso de novo. Essas coisinhas que eu tinha que estar sempre observando e conversando sempre com a direção artística para ver o que podia fazer melhor. Pois isso é uma coisa muito importante que você adiar os ensaios para quando tivesse no final da temporada, quando terminasse o último espetáculo, eu já desmontaria com a equipe, já amanheceria para o balé ensaiar, ou vice-versa. Pois então, assim, gestores, isso é uma coisa importantíssima que ele tocou agora. Nós, o que acontece? Quem está na gestão, pensando, é claro que depois de algum tempo você já tem um pouco mais a experiência da situação, mas, às vezes, a programação tem um conflito operacional que torna um evento impossível. Né? Físico, na realidade, né? Não, impossível. Impossível de realizar. De se realizar, porque não dá tempo de você desmontar algo para montar outro, entendeu? Outro algo. Então, muitas vezes, eu chamava, quando eu estava no teatro, e faço isso até hoje na sala, o Sérgio, para me dizer o seguinte: Sérgio, dá para fazer isso? Porque às vezes não dá. Às vezes é uma questão de mudar, por exemplo, a iluminação toda de um espetáculo para outro.
existe um tempo necessário para você fazer isso. Então, às vezes é uma questão de entrada e saída de material, às vezes é uma questão de montagem e desmontagem de, como eu falei, de concha acústica e de cenário, né? Então, essa viabilidade da questão da rotina do teatro e a sucessão de espetáculos, isso cai na mão do diretor técnico, é isso, do coordenador técnico. Então, é isso exatamente que ele está dizendo. Como é que ele monta esse quebra-cabeça? Passamos? Passamos. Ou voltamos a alguma coisa? Eu posso ter pulado. Você quer falar um pouquinho sobre a sala? A diferença quando você passou para a sala? Na sala, não, assim, por eu ter participado de alguns festivais de música, como eu estava falando, quando eu cheguei na sala, eu encontro muita gente no dia a dia, que a sala, como não tem temporada, né, maestro? A sala a gente faz um concerto e no dia seguinte, é exatamente uma coisa diferente, correto? Não tem repetição de espetáculo. Não tem repetição, repetição do espetáculo. Não, assim, as temporadas, assim, cara. Eu não tenho repetição, então é um exercício muito grande, tão quanto uma pauta inteira do Teatro Municipal, com cenografia, com gente, com uma quantidade enorme de pessoas. É tão importante, tem que ficar tão atento quanto. Por ser menor, assim, eu na minha cabeça, se fosse fosse inexperiente, eu acharia assim, uma pessoa com pouca experiência, poderia achar, não, pô, espetáculo 4 músicas, um quarteto, é só um pianista, né? O que tem de mais, né? Mas, Nossa Senhora, eu tenho que chegar, preparar isso tudo, um ensaio de piano que seja, eu tenho que ver até coisa da iluminação do piano, uma coisa que não chegue no olho do pianista. E depois que o pianista entra para ensaiar, o senhor deve saber disso, todos os colegas também, não sai mais do palco, correto? Ou seja, todo o tempo que eu teria para preparar uma coisa melhor, a correria fica muito grande. Então, a sala, eu trabalho com ela com muita atenção, porque eu sei que depois que o artista entra no palco, eu não tenho tempo depois mais de corrigir nada. Quase sempre em cima da hora de abrir a casa para o público, eventualmente tem uma coisinha ou outra para ajustar. Então, a sala é importante para mim na vida, pra caramba. Assim, para começar, quando eu cheguei, né, comecei como assistente técnico, assistente de coordenação, eu não fiz curso, não tinha nada disso. Aí eu tive que adquirir, no dia a dia, um conhecimento de iluminação, equipamento, qual a importância de cada um, cenografia. Tive que aprender a ler plantas com os cenógrafos, os mais experientes. Eu era uma sombra desses caras, entendeu? De Fernando Pamplona, de Alice Celano, de várias pessoas que chegavam, eles davam uma rabiscada na planta, eu perguntava o que era aquilo. E nesse meio tempo eu fui aprendendo a dimensionar, a entender a dinâmica das montagens, por que cada coisa acontecia primeiro. Realmente a gente tem que montar sempre a iluminação primeiro, para poder subir as varas, porque depois do cenário, depois que o cenário é montado, as varas não descem mais. Toda essa informação, que como eu era muito novo, eu fui entendendo o porquê das coisas. Por que primeiro se monta uma coisa, não se monta outra. Porque primeiro tem que ter um ensaio, depois vai crescendo os ensaios. E também aprendi a dimensionar dentro do horário de trabalho o tempo que eu tinha, ou seja, entendia o tempo que eu teria para fazer, para poder botar técnico para chegar para trabalhar, para ensaiar, para preparar a luz, para preparar a cenografia, ou que seja montar uma orquestra, e dar tempo para o músico ensaiar e chegar e não atrasar o horário do espetáculo propriamente dito. E como eu falei, não havia cursos específicos na época, estou falando de anos 80. Sim, quase refraseando a Sonja, que falou ontem, a comunicação tem que ser muito precisa, porque tudo que é pedido vai ser recebido, vai ser entregue. Então, assim, a gente checa, a Sonja deu até um exemplo bom ontem, do praticável, do músico, que tinha da minha altura, 1,90 m, que foi assim, eu tive que recorrer na UPS, ali na Fundição Progresso, para pegar uma coisa maior para o colega, pintar,
Então, todo dia a gente, quando eu estou com essa pauta, preparando essa tabela dos técnicos, eu checo, eu sou meio mala também, eu pergunto, mando o zap, pergunto e-mail, se mudou alguma coisinha, até ter certeza. Porque em algumas vezes as informações vêm incompletas, é muito ruim isso. Eu sempre peco pelo excesso. Mesmo bato a bola sempre, me repito muito, né, com a divisão artística, com o técnico, com todo mundo. Se alguém tem dúvida, vou no produtor, vou no artista também, para saber se está tudo certo para poder acontecer. Isso a gente, uma coisa que a gente... Não é nem duvidando da produção. Às vezes eu checo até com o próprio artista se tem alguma coisinha que posso fazer para melhorar, se está tudo bem ou se é aquilo mesmo, entendeu? Normalmente sempre tem uma coisinha que a gente possa fazer para melhorar, sempre. Essa questão do fluxo de informação, né? De informação entre esses vários setores que vocês estão, que falaram para vocês, né? Desde a divisão artística, a produção, agora a coordenação técnica, a parte de processos. O fluxo de informações é uma coisa que merece uma atenção muito especial, né? Nós procuramos fazer sempre encontros com a equipe em que eu volto e as pessoas falam e todo mundo anota, enfim, existe um partilhamento de informações, mesmo que isso seja redundante, né? A redundância, exatamente, ela não é ruim. O que é ruim é a falta ou a interrupção no fluxo de informações, né? É ao vivo, né, maestro? É ao vivo, a gente não tem assim... E peraí, gente, como eu fiz aqui agora há pouco, dei uma perdida, foi meio ruim, mas... Não, está tudo certo. Que bom. Eu tenho um exemplo bom de tudo que a gente estava falando. Experiência que marcaram. Eu tive que desmontar uma ópera em 12 horas e meia no meio da temporada. Não foi nem isso muito. Na hora eu me... O que aconteceu? Passamos 12 dias, meu HD vivo, sons até de testemunho. Já estamos 20 dias montando a ópera Lucia, da direção do Alberto Renaud. Lucia La Mémoire, né? Uhum. Era a cenografia usando todos os recursos do palco dos elevadores. O seu último nível dava 15 a 18 metros. Deixa eu só esclarecer para quem não sabe. Esses elevadores são plataformas do palco do Teatro Municipal que movem-se, ou deveriam se mover, não, agora não sei se estão se movendo mais. Mas não, também não sei. Também não sei. Mas nessa época estava. E o que acontece? Foi 2012, eu não sei muito bem, não tenho essa memória. Mas sei que assim, passamos 20 dias montando, estreou. Um pouco antes da estreia, eu fui informado pela presidência e pela diretora operacional que teria que desmontar a ópera, porque no dia seguinte tinha uma premiação com a convidada que era a Rainha Sílvia. Uma ópera que a gente passou dias montando e não precisamos de desmontagem porque não tinha nada dentro dessa programação dela que precisasse. Não tinha um concerto, não tinha uma cúpula, não tinha nada. Ou seja, eu falei, essa ópera não está nem preparada para ser desmontada e não tinha onde botar a cenografia. Por maior que seja o palco do Teatro Municipal, quem não conhece, a gente não tem coxia, a gente tem circulação e um fundo de palco para guardar algumas coisas. Subi, me informei com a minha diretora. Na realidade, a gente não tinha muito o que fazer. É o que a gente chama de carteirada, né, mestre? E aí tudo bem, conversei com o meu coordenador de iluminação, pegamos as plantas, botamos debaixo do braço, terminou o espetáculo, fizemos o dominó, marcamos tudo e comecei a abrir buraco no palco para guardar essa cenografia. Começamos, sei lá, meia-noite. Às 8 da manhã já começava a chegar o circo do prêmio. E em algum momento não deu para guardar a cenografia, eu peguei, conversei com a produção que estava chegando também, aproveitei as carretas que estavam chegando com som e iluminação de fora e guardei esse material lá dentro também. Para poder, de 8 da manhã até meia-noite, no caso esse prêmio começou às 8 da noite, passamos o dia inteiro trabalhando. Nesse meio tempo eu liguei para avisar aos técnicos, ninguém vai para casa, quem estava no caminho de casa pedi para voltar, né? Nem chegava em casa, ele estou no meio do caminho, eu falei, volta para cá, vem ficar aqui comigo. E aí fizemos esse prêmio, aconteceu normal, como tinha que acontecer. Terminou o prêmio, tirei todo o circo da premiação de novo,
E, imediatamente, lá para as 4 da manhã do dia seguinte, começamos a remontar a ópera. Tirei material do caminhão, tirei material do buraco dos elevadores, onde eu consegui guardar, do fundo do palco. Remontamos toda a estrutura, refizemos a iluminação e a direção da ópera nem notou que tinha sido mexida. Espetáculo. Loucura, né? A Sônia chegou aí agora. E outra vez você estava presente comigo em algum momento do equipamento novo do teatro, né? Wagner Biro, equipamento tecnológico que foi feito depois da reforma. O motor da cortina parou. Ela não abriu para começar o espetáculo. E aí aquela coisa de todo mundo se preocupar. Parênteses, sério, porque não, só para chamar a atenção é o seguinte: a gente pode fazer todos os cursos de gestão, mas aquilo, né? Todas as precauções, mas como se diz em inglês, shit happens. As coisas acontecem, às vezes completamente fora do nosso controle. Vai abrir uma cortina e ela engasga. E o que acontece? Quando acontece, no caso do sistema de iluminação que caiu também, que não foi nem queda de energia, tinha sido uma oscilação. E o sistema de dimmer, por proteção, ele preferiu se recolher. E aí também foi todo aquele mal-estar, o público sentado, a direção, no caso, me lembro que talvez tenha sido a nossa diretora operacional, que está com a internet ruim, foi na frente da cortina, certo? E conversou com o público, que seria um problema técnico, na realidade, que não um problema técnico, a gente tem, enfim, uma coisa que a gente não sabe julgar na hora, mas foi tudo resolvido, mas são saias justas que se passa quem faz ao vivo. Seguimos? Aí tem, depois, por fim, no meio do espetáculo, o sistema de iluminação caiu no meio do espetáculo de balé. Então, a iluminação caiu com o balé e a cortina não abriu, eu não lembro que espetáculo que era. Foi na sua gestão, inclusive. Eu lembro você conversando comigo no palco. Aconteceu tanta coisa, até criança no quebra-nozes caindo dentro da orquestra. No curso da orquestra, né? Então, graças a Deus não se machucou nada. Não aconteceu nada, mas assim, é muito... Mas são coisas que a gente não tem... Uma coisinha que eu pulei, talvez, maestro, no meu início de coordenação de palco, na realidade, como assistente, o Teatro Municipal, para quem não conhece, ele é dividido, ele é reconhecido dentro do palco por dois lados, a Avenida 3 de Maio e a Avenida Rio Branco. Eu, como assistente de palco, eu trabalhava na Avenida Rio Branco para fazer minha prova de fogo, que foi a Ópera Ida. E no dia do ensaio geral, eu, primeiro dia ali, não sabia muito bem as coisas, tinha que só ficar com fone e obedecer as ordens. Descobri que o coordenador de palco principal estava com dengue, estava operando o espetáculo deitado no chão, entendeu? Porque ele não tinha para quem passar, estava tudo com ele. E essa ópera, se vocês lembram, são 200 pessoas no palco, os artistas principais, você deve lembrar disso. Tinha até 2 cavalos, entendeu? Na ópera. Os elevadores se mexiam, era muito grande. Então, essa foi a minha prova de fogo, meu batismo de fogo, na realidade. Uhum. E depois disso, eu não parei mais. Vamos para as recomendações, Sérgio? Sim, para quem está começando, eu recomendo que tu conhecer o que está fazendo, né? Conhecer, se tem possibilidade de se formar, de se informar ou se informar, é bom para poder, porque vai utilizar o palco com mais firmeza. Compreender a responsabilidade de cada um dos seus colegas, o maquinista, o iluminador, contra-rega, camareira, porque cada um trabalha num tempo, entendeu? Porque, assim, até no que eu confecciono a tabela de técnicos, eu dimensiono no que aquela pessoa desenvolve melhor. Se o cara é melhor na iluminação, se o cara é melhor no coisa, melhor no horário, é pontual, se não se atrasa, se não conversa, tudo isso você conhecendo as pessoas intimamente,
a gente distribui melhor o trabalho para não ter ruído dentro do própria sala. Se manter sempre atualizado com relação a tudo que se relaciona a palco, equipamento de iluminação, som, projeção também, tem tudo. O equipamento hoje em dia se muda com muita rapidez. Com muita rapidez e é bom, quer dizer, não é virar um expert, virar um técnico, que existe cada um com a sua função, existem os técnicos para isso. Mas para você poder conversar e saber se é melhor, e também não pegar gato por lebre. Norma de segurança de um palco, de um espaço do prédio, inclusive, né? É muito importante. Existem cursos para isso e informações básicas, com apostilas, etc., para poder saber o que é seguro ou não dentro de um palco, que, como alguns sabem, não é um lugar de se passear, de estar, né, achando que pode... Não é o shopping, né? Tem que circular com cuidado, saber onde coloca, onde se encosta, se pode, se tem fio no caminho, e também trabalhar com segurança para não se machucar. E sempre se formar todas as atividades que serão desenvolvidas no dia de trabalho. Sempre está se informando, sempre buscando informação, que nem necessariamente elas chegam, né? Sempre, mas buscando, maestro. Tem uma coisa do iniciante, a pessoa tem um problema, mas não fala, acha que alguém vai resolver por ele, não sei o quê. Eu nunca tenho vergonha de perguntar, eu não tenho vergonha de perguntar ao maestro, o maestro não tem vergonha de perguntar para mim, a produção não tem vergonha de perguntar. Não tenho dúvida, não guardem dúvidas, tirem, perguntem, enfim. Manter sempre o relacionamento com as equipes para incentivar, para não incentivar rivalidade na realidade no ambiente de trabalho. Essa escolha também que a gente faz na pauta de trabalho, pessoas que se dão bem, pessoas que não necessariamente não tem ninguém está ali para gostar, é trabalho, mas se puder evitar estar sempre com as pessoas que se relacionam bem nos grupos de portaria, de técnico, de palco, enfim, procurar tirar o máximo de ruído que o ser humano proporciona. Observar o trabalho de quem tem mais experiência, faço isso até hoje, né? Cada dia é um aprendizado. Não desistir nunca, né? Somos brasileiros, então tem que aprender se a gente errar, tem que aprender com nossos erros. E, sobretudo, gostar do trabalho, que nosso trabalho é arte, né, mestre? Sem dúvida. A coordenação de palco é uma profissão de responsabilidade e atenção, né? Planejamento, até apresentador do espetáculo. Ou seja, da hora que a gente entra no palco, entra na sala, entra no prédio, né? Já estamos trabalhando. Então, tem que entender o que está acontecendo, assumir a tua responsabilidade direta, acompanhar o planejamento e ver se vai dar tudo certo até o final do espetáculo, na realidade. Como a senhora estava falando ontem, não se abandona nem no início, nem só depois do final, e no caso até de uma desmontagem, toma muito cuidado, porque as pessoas tendem a relaxar um pouco nesse horário. Tem muita sagacidade em situações que exigem improviso, como emergências, problemas de cenário, cortina, abre cortina, não abre, etc. Um refletor que apaga, justamente o foco do solista. Tem que ter pensar sempre numa coisa na mão, no caso, que possa salvar. Eu sempre trabalho com focos de solistas, de coisas, trabalho sempre dobrado. No caso que uma lâmpada tem hora-vida, no caso de uma queimagem, tem uma na mão para poder somar. Que não fique 100%, mas alguma coisa sempre salva para não acabar o espetáculo. E nessas situações, a resposta deve vir sempre apoiada com segurança. E por isso é fundamental conhecer todos os recursos que o palco oferece. É isso, maestro. Ok, Sérgio. Muito obrigado. Eu abro então aqui para... Foi ótimo, quero abrir para vocês, para a pergunta de todos. É só pedir aqui pelo chat. Enquanto vocês estão pensando na pergunta, eu vou fazer aqui um acréscimo e um fechamento das palestras da Mônica, do Silvio, da Sonja e do Sérgio, né? Porque, repara que, a partir do momento em que eu elaboro a temporada de concertos, que tem um determinado conceito na temporada, são
eles que vão realizar essa temporada, colocar no palco. Claro que a gente está o tempo todo em interação constante, vendo e corrigindo coisas, mudando quando é necessário, mas é importante, é essencial que, primeiro, a questão que ele comentou, na verdade, não só ele, acho que todo mundo comentou, a questão do planejamento. Não dá para montar uma temporada na própria temporada. Não dá. Você tem que ter a temporada pronta, pelo menos com 6 meses de antecedência, para que você consiga dar início a todo um processo que, como vocês viram, tem um desdobramento artístico, né, com tudo que a Mônica falou, e tem um desdobramento administrativo com tudo que o Silvio e a Luana falaram, né? A partir desse desdobramento artístico, a Mônica elabora todo o processo de produção e também de recepção e a questão dos contratos, fazendo essa interface entre o artístico e o administrativo, passa para a Sonja vai realizar essa produção, e isso inclui o trabalho do Sérgio, que vai ver as condições técnicas daquela programação ser realizada. Como eu falei para vocês, existem pontos de conflito que tornam 2 espetáculos impossíveis de serem feitos com menos, por exemplo, de 12 horas, porque existe montagem e desmontagem. Na sala, felizmente, isso não acontece tanto, até pelo tipo de programação que a sala tem, que é uma programação mais voltada para música de câmara, né? Reparem que, enquanto isso está acontecendo, existe também um outro fluxo que está acontecendo na sala Cecília Meirelles, ou em qualquer sala de concertos, que é uma questão administrativa, que envolve contrato, que envolve pagamentos, transferências, que envolve, às vezes, autorizações, vistos de trabalho para exterior, uma série de questões que estão paralelas a essa questão, essa outra perna, que é a perna administrativa, né? Então, para que isso tenha um fluxo, né, que isso corra, que isso aconteça, não adianta você começar no próprio ano. Você tem que começar todo o processo com uma grande antecedência, para que quando chegue um mês antes, ou 2 ou 3 meses antes do espetáculo, você já tem o espetáculo instalado na bilheteria, pronto para venda, que você consiga vender 3 espetáculos com desconto para poder atrair público. Você precisa já ter, por exemplo, toda a questão, por exemplo, de palco, só para citar aqui porque o Sérgio acabou de falar, toda a questão dos estrados, dos praticáveis, todos prontos, previstos, que todos os aluguéis de instrumento, nós não temos, por exemplo, cravo na sala, a gente já saiba com quem vai alugar, quem vai transportar, quanto vai custar. Então, é necessário um planejamento e uma antecedência para que todo o trabalho de todos eles, inclusive o meu, consiga ser feito a contento. Não dá para fazer, amanhã, vamos fazer assim, semana que vem dá para fazer um concerto. Não, não dá. Semana que vem não dá para fazer um concerto, porque não dá tempo de fazer o contrato com a Funarge, fazer a permissão de uso com a Funarge, não dá tempo de fazer contrato com o artista, não dá tempo de fazer a divulgação, não dá tempo de colocar para venda, e o seu concerto vai ter você e a sua família assistindo. Então, não dá para fazer com uma semana. E uma outra coisa que eu queria também chamar a atenção de vocês é o que eu chamo de um teatro vivo, né? Não há nada mais pernicioso para um teatro, seja ele de concertos como o nosso, com música de câmara, seja ele de ópera, seja ele de balé, seja ele de prosa. Não existe nada mais pernicioso para um teatro do que um teatro parado. Um teatro parado, ele desfideliza o seu público se desacostuma a ir a concertos, ou a ir a ópera, ou a ir a balé, ou o que seja. Você se torna, na verdade, um órgão que foi feito para difundir a música ou difundir a arte, ele fica mudo no meio da cidade,
o que é uma tristeza, é um monumento totalmente inútil. Um teatro parado é um monumento inútil. Então, o teatro tem que ser vivo. E não é vivo no sentido glamouroso de fazer grandes espetáculos o tempo. Você não consegue fazer grandes espetáculos semana após semana. Você tem que fazer espetáculos semana após semana. Você tem que fazer espetáculos para que isso seja uma coisa normal dentro da vida, da cena cultural da sua cidade, do seu estado, do seu país. Né? Essa continuidade, essa recorrência, esse trabalho que nada mais é do que, voltando à primeira aula, o teatro cumprir a sua missão, isso é fundamental. Né? Se você pega, por exemplo, os teatros alemães, são muito fantásticos nisso, eles fazem ópera 200 dias por semana, 200 dias por ano. E eles têm um repertório que vai sendo repetido e também se renovando. Então as pessoas saem, eles podem, olha, numa quinta-feira, eu quero ir à ópera. Tem ópera para você assistir na quinta-feira. Tem ópera para você assistir na terça-feira. Por quê? Porque o teatro está cumprindo o seu papel, que é colocar ópera no palco. Ou o Wigmore Hall. A sala de concertos está cumprindo o seu papel, que é colocar concertos de música de câmara no palco. No caso da sala, é também essa missão. Então, essa rotina, que não tem nada de glamouroso, tem uma questão técnica, tem uma questão artística, mas tem uma questão de sustentabilidade de programação que é fundamental. Então, isso vai bater tanto na programação que você planeja, né, como também na viabilidade financeira dessa programação. Então, a junção da questão administrativa com a questão artística permite que o teatro respire 365 dias por ano, fazendo, sei lá, 200 espetáculos por ano. E ele cumpre o seu papel dentro da comunidade onde ele está inserido. Né? É só para dizer para vocês assim que essa engrenagem, que trazendo para a sala mais uma vez, da qual fazem parte eu, Mônica, Silvio, Luana, Sérgio, Sonja, que já falamos para vocês, é uma engrenagem muito parecida com uma linha de montagem. E a gente, cada um com a sua função, mas com aquela função de botar sempre um espetáculo no palco. Não necessariamente o grande espetáculo que vai lotar a sala. Não necessariamente. Mas de cumprir a missão que a sala se propôs lá no início e sobre a qual eu falei na primeira aula. Tá? Acho que eu falei demais. Eu queria abrir mais uma vez a vocês para perguntas sobre o que o Sérgio falou, sobre o que eu falei, comentários. Tem uma pergunta que a Elaine fez. Não vi, ficou lá em cima, peraí. Não. Tá aqui. Sérgio, o que você diria de ser um canal bom de atualização sobre luz e som? Algum site especial? Nome de profissionais em cada área? Um canal bom para poder se atualizar, na realidade, assistir espetáculos, entendeu? Diversos, na realidade. E também é que eu não tenho aqui na mão, que assim, para equipamento de iluminação, é específico para cada coisa, entendeu? Porque o nosso material de iluminação para ópera é um tipo de luz, para concerto é um outro, para shows é outro. Que o ideal é que você buscar mesmo, você pode buscar em site de iluminação, o que tem de mais moderno, mas você não vai conseguir achar a utilização deles, entendeu? Aí você tem que assistir musicais, óperas e balés e concertos. E procurar saber o que está acontecendo com eles. É a melhor maneira de se informar, eu acho. Bom, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado, Sérgio. Parabéns pela palestra e esperamos vocês gente. Até lá. na segunda-feira que vem. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite.